Detalhezinho no caso da internet que soltou. Triste o dia hoje, né? Nosso time acabou se entregando no final. A Argentina também fez quase um papelão no final. Fez a diferença. Olha só. Vamos lá, então. Vamos avançar. Nosso estudo. Próximo. A nossa prova. Vocês conseguem enxergar o quadro direitinho? Sim, senhor. Esse funciona. Compartilha. Então, assim. Então, a ideia é a seguinte, ó. Dentro daquilo que a gente trabalhou no ano passado, tá? Vamos ver alguns pontos assim, importantes. Lançamento oblíquo. A gente chegou a ver até o lançamento horizontal. Tá? Lançamento oblíquo é um lançamento que volta e meia aparece em prova. Tá? E ele é um lançamento importante porque quando a gente lança obliquamente alguma coisa, o que a gente tem que lembrar? Tá? E que é importante lembrar. Imagina se você tivesse uma esfera, uma bola, e lançasse ela obliquamente. Obliquamente lançar numa direção qualquer em relação ao plano horizontal. Então, isso aqui seria a nossa velocidade de lançamento. O que a gente sabe a respeito dessa esfera? Ela vai subir e vai avançar. Como ela vai executar os dois movimentos simultaneamente, para uma pessoa, tá, posicionada no solo, ele vai enxergar um movimento curvo. Não é circular, curvo. E nesse caso aqui seria uma parábola. Tá? Bom, isso aqui é clássico para vocês. Falando de futebol, imagina o goleiro deu um chute, a bola sobe e depois desce. Essa é a ideia. O que eles podem me perguntar sobre este movimento na prova? Lembre, para um observador, tá, ele vai enxergar dois movimentos. Ele vai enxergar um movimento acontecendo segundo a vertical e ele vai enxergar o movimento acontecendo segundo a horizontal. Então, para ele, acontece em dois movimentos. O que vocês rapidamente têm que lembrar para a prova? Tá? Na vertical, tá? Este objeto, em qualquer posição que ele se encontrar, ele estará sempre sujeito à ação de uma força vertical para baixo, denominada de força peso. Em qualquer posição, vai ter essa força aqui, chamada força peso. Tá? E, na verdade, quando o corpo é arremessado, se não existir atrito, ela é a única força. Então, atenção, ela é a única força se não tiver. Tá? Então, em função disso, esta força vai provocar variações na vertical. Então, na vertical, se a gente for analisar o movimento na vertical, a gente vai enxergar o movimento uniformemente variado. Por que eu digo uniformemente variado? Porque essa força é constante. Tá? E não esqueça, força gera uma aceleração. Tá? Então, neste movimento aqui, nós só teremos uma aceleração, se não existir atrito. Então, você vai ter peso e aceleração como peso, força única, aceleração como aceleração única. Observe que este lançamento é de baixo para cima. O que significa isso? Todo vetor orientado para cima é positivo, todo vetor orientado para baixo é negativo. Então, neste movimento, a nossa aceleração será negativa. O nosso peso será negativo. O que a gente quer dizer? Eles estão orientados no sentido oposto à trajetória. Só isso. Tá? Bom, se a gente for analisar este movimento durante a subida, o que a gente vai enxergar?
este cara aqui, ó, partindo com uma velocidade vertical. E à medida que o tempo vai passando, esta velocidade vertical, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo até chegar um determinado momento que ela fica zero. Tá? Gustavo, quem é que fica zero? A velocidade vertical, porque a gente está dizendo que esse cara aqui, ó, ele tem dois movimentos para um observador, tá? Que é a velocidade vertical e a velocidade horizontal. Então, em cada instante, eu vou ter uma velocidade vertical variada. Variada em quê? Em modo. Tranquilo? E à medida que esse cara zera, ele começa a descer. E à medida que ele começa a descer, o que vai acontecer? A rapidez dele vai aumentando gradativamente. Por que vai aumentando gradativamente? Porque sobre ele atua uma força vertical para baixo, denominada de peso. Quando a força e a velocidade têm o mesmo sentido, ela aumenta. Então, o que eu tenho que saber para a prova? Vamos lá. Quando o corpo está subindo a velocidade vertical, que a y está diminuindo. Quando o corpo está descendo, a velocidade vertical, que a y está aumentando. Agora, atenção. Na subida, a velocidade será positiva. Na descida, a velocidade será negativa. Tá? Porque ela ficou agora contrária à orientação da trajetória. Esses detalhezinhos aqui, ó, eles cobram de vocês. Vocês têm que saber a história do positivo e do negativo. Tá? Muito bem. Aonde a minha velocidade vertical se tornou zero, a gente diz que naquele local o corpo atingiu a altura máxima. Tá? Nesse instante, o que acontece? Ó? O corpo que estava subindo passa a descer. Então, aqui, ó, neste ponto de altura máxima, passa a acontecer uma inversão de sentido no movimento vertical. Tá? Viu? Bom, além do vertical, a gente tem o chamado movimento horizontal. Se esta força ela é única, o que eu tenho que entender? Que na horizontal não existe força. Se não existe força, significa dizer que horizontalmente, ó, o corpo sempre mantém a mesma rapidez. Tá? Então, na horizontal, a rapidez é sempre a mesma. Então, atenção, a gente viu uma velocidade vertical, agora está vendo uma velocidade horizontal. Então, na horizontal, a velocidade é sempre a mesma. Então, atenção agora. Neste ponto chamado altura máxima, quem é que é zero? A velocidade vertical. A velocidade horizontal não é zero. Então, atenção para URGS. Eles gostam de falar na altura máxima. A velocidade do corpo na altura máxima é igual à velocidade horizontal. Em qualquer outro instante, a velocidade do corpo é igual sempre à raiz quadrada da velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Tá? Bom, esta velocidade horizontal nunca muda e essa velocidade vertical muda. Ela diminui na subida e aumenta na descida. Tá? Só que na altura máxima, tá? Vou repetir bastante isso, talvez vocês escutem a minha voz na hora da prova. Na altura máxima, o corpo tem velocidade e ela é a velocidade horizontal. Tranquilo? Beleza? Paz? Tá? Então, se eles perguntarem para vocês, na altura máxima o corpo tem energia? Vocês vão responder, sim, tem. Tem energia potencial, porque ele tem altura, daqui a pouco a gente vai voltar a discutir energia potencial, e tem cinética, porque ele tem velocidade.
Então, lá na altura máxima, o corpo tem tanto energia potencial como cinética. Tá? Bom, querem dar um print dessa primeira parte, que eu vou dar uma apagada aqui, ó, para falar rapidamente em outras coisas importantes. Beleza? O que mais eu tenho que saber sobre esse movimento? Tá? É importante. Isso aqui é uma coisa assim que a gente tem que dominar. Que é o seguinte. Ele pode me perguntar sobre duas coisas. Tempo de movimento. O que eu tenho que lembrar? O tempo de movimento vai ser equivalente ao tempo que esse cara leva para subir e o tempo que esse cara leva para descer. Lembrem disso, tá? Então, se a altura relativa à subida for a mesma altura relativa à descida, tá? O tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Isso não posso esquecer. O tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Você pode dizer, tá, mas tem alguma situação que não seja igual? Sim. Imagina se você tivesse uma situação assim. Atire um objeto, ele faz isso. Então, observe que o tempo que ele leva para subir é diferente do tempo que ele leva para descer. Tá? Não é a mesma coisa. Agora, se a altura de subida e a altura de descida forem iguais, os tempos serão iguais. Tudo bem. O que eu tenho que saber? Aqui em cima, ó, aqui em cima, a velocidade vertical vale zero. Aqui embaixo, a velocidade vertical, ela é diferente de zero. Tá? Então, diferente de zero e zero. Como é que eu posso calcular o tempo? Lembrando que tempo é igual à variação da velocidade dividido pela aceleração. Como é que se calcula a variação da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. O que eu tenho que lembrar? Observe. Lá em cima, quanto é que vale a velocidade final? Vale zero. Então, o tempo vai ser menos velocidade inicial vertical dividida pela aceleração. Como a aceleração é negativa, vai virar positivo. Tá? Bueno. Isso aqui é tempo de subida. Ele é igual ao tempo de descida. Tá? Tem outro jeito de calcular? Tem. Eu só estou mostrando para vocês porque eu vou precisar mostrar uma coisa importantíssima dentro de alguns segundos. Tá? Bueno, agora vem a parte assim, ó, romanticamente chata. Isso aqui é velocidade de lançamento. Observem que eu falei para vocês que existe uma velocidade horizontal. Existe uma velocidade vertical. Que, na verdade, elas são obtidas a partir da velocidade de lançamento. Mas como é que eu descubro essa velocidade chamada horizontal e vertical a partir do lançamento? Porque eles vão dar um ângulo para vocês. E quando eles derem esse ângulo para vocês, vocês vão enxergar aqui, ó, um triângulo que relaciona velocidade de lançamento, velocidade horizontal e velocidade vertical. Tá? Então, a velocidade horizontal e a velocidade vertical, vocês vão descobrir a partir da velocidade de lançamento e desses ângulos. Este ângulo sugere duas funções matemáticas, seno e cosseno. Então, uma das velocidades vai ser a velocidade de lançamento vezes o seno, o ângulo, e a outra velocidade vai ser a velocidade de lançamento vezes o cosseno. Aí vocês vão me perguntar assim, tá? Como é que eu vou saber quando é seno e quando é cosseno? É a maior barbada que existe. Isso que eu vou dar para vocês agora chama-se de macete. Vê se vocês enxergam isso. Vocês concordam que
cateto, que corresponde à velocidade horizontal, está com o ângulo, lembra quem? Você. Então, o cateto que estiver com o ângulo será escrito a partir do cosseno. Então, eu vou dizer que aqui, ó, é a minha velocidade horizontal. Se esta é a velocidade horizontal, esta aqui é a velocidade vertical. Olha só que coisa mais legal. Então, atenção. Vamos de novo. E jogo agora muito rápido. Ele chega na prova, me diz que alguma coisa foi lançada como a velocidade v. O que eu tenho que saber? Que esta velocidade vai dar origem a dois movimentos. Um movimento horizontal e vai dar origem a um movimento vertical. E eu posso descobrir as duas velocidades a partir de quem? Da velocidade de lançamento e deste ângulo aqui. Imagina que esse ângulo fosse 60 graus. Tá? Então, como é que você vai descobrir? Você vai dizer assim, ó, este cara aqui, ó, tá com ângulo. Então, ele é o V vezes o seno de 60. Ah, desculpa. V vezes o cosseno de 60, porque ele está com o ângulo. V vezes cosseno de 60. Enquanto este cara aqui vai ser o V vezes o seno de 60. Tá? Perguntas? Tranquilo, senhor. Beleza? Não esqueça desse macete. Vocês talvez vão precisar dele para resolver algumas questõezinhas. Cosseno e o seno. Cosseno. Tá? Então vamos lá, vamos ver a questão ali. Ela diz assim para a gente. Dois projéteis são disparados simultaneamente, tá? No vácuo, a partir da mesma posição, com ângulos de lançamento horizontal diferente. Θ1 e θ2. Se a gente olha para a figura, a gente enxerga θ1 menor do que θ2. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais em função do tempo e posições horizontais em função do tempo e as posições verticais com função da posição horizontal dos projéteis. Tá? Então, vamos olhar este gráfico. O que ele está me dizendo? Que quando eu fiz o primeiro lançamento, ó, o objeto subiu e depois desceu e levou quanto tempo? Quase 10 segundos. Quase 10 segundos. Enquanto o objeto 2 subiu e depois desceu e levou quase 18 segundos. Então, o tempo de movimento do objeto 1 foi aproximadamente 10. E o tempo de movimento do objeto 2 foi aproximadamente 17. Vocês conseguem enxergar isso no gráfico, sim ou não? Sim. Vamos às respostas. Analisando os gráficos, pode-se afirmar que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projeto 2 é maior que a velocidade... Sei lá. O valor inicial da componente horizontal da velocidade do projeto 2, ai meu Deus. Aí vou para a afirmação 3. Os dois projéteis atingem o solo ao mesmo tempo. Isso é verdade? Quer dizer, não. Esse cara atinge no instante 10 e esse cara atinge no instante 17. Está escrito aqui. Eles mostraram que um atinge o solo no instante 10 e o outro atinge o solo no instante 17. Então, a afirmação 3 é uma afirmação verdadeira ou falsa? Falciane, olha só. Olha só. E olha só. Quantas alternativas eu eliminei só lendo isso, né? Chutar é fácil. Mas eu não preciso chutar. Vamos lá agora? Vem comigo aqui. Ele diz assim: o valor inicial da componente vertical do projétil 2
é maior que o valor inicial da componente vertical que o projétil tem. Então, vamos lá. O que é essa tal de componente vertical? Lembra? O projétil foi lançado assim. E ele está falando desta componente aqui, que é componente vertical. E esse cara me deu este ângulo aqui. Tá? Ele me deu este ângulo. O que eu sei? Que essa componente tem um ângulo. Então, essa componente é V vezes cosseno. E esta aqui não tem um ângulo. Então, esta componente, que é vertical, é V vezes quem? Vezes o seno. Tá? Vamos lá, matemática básica elementar. Eu sei que esse momento aqui, ó, é um momento complexo, muito difícil. Mas, porém, contudo, não obstante, vamos pensar junto comigo. Vocês conseguem imaginar que, à medida que esse ângulo aqui vai aumentando, ó, olha só, ó, eu vou aumentar esse ângulo, eu vou diminuir esse ângulo, eu vou diminuir esse ângulo. Esta aqui, ó, passa a ser minha componente horizontal e essa aqui passa a ser minha componente vertical. Estou diminuindo o ângulo ali. Esta aqui é minha componente horizontal e esta aqui é minha componente vertical. Estou diminuindo o ângulo ali. Esta aqui, ó, é minha componente vertical e esta aqui é minha componente horizontal. Dá para dizer com tranquilidade que, à medida que eu vou aumentando o ângulo, vai aumentando a componente vertical? Quer dizer, claro que sim, que é uma função seno, e a função seno é uma função crescente. Ó. À medida que o ângulo aumenta, este cara aqui aumenta, porque a função seno vai de 0 para 1. Então, à medida que o ângulo aumenta, este cara aumenta, logo a velocidade vertical também aumenta. Então, se o ângulo θ2 é maior que o ângulo θ1, significa dizer que a velocidade de lançamento vertical 2 é maior que a velocidade de lançamento vertical. Então, a componente vertical do projétil 2 é maior que a componente vertical do projétil 1. Sim, isso aqui é verdade. Com isso, a gente acaba com a questão. Entenderam ou não? Não precisa entender, pode dizer que não. Isso. Uhum. Trícia, você não te envergonha de dizer, cara, não entendi nada, não tem problema. A gente está aqui para ajudar vocês, esse é o objetivo. A gente está em véspera de prova, o que vocês, ó, travei, sempre espera, a gente ajuda. Ok? Então, passamos para a próxima. Revisar, então, os pontos básicos importantes dessa parte aqui. Não Ok. esqueça dessas coisinhas chatas de decomposição de vetores. Sei que é chato, mas faz parte do jogo. Bueno, isso aqui foi de 2019, tá? Não é uma questãozinha assim que só tem uma lida para que eu possa chamar os conceitos para vocês. Ok. Tá. Qual é a pergunta? Quer dizer, Gustavo, a pergunta é, eles querem saber quem é a quantidade de movimento. Essa foi a pergunta. Então, não esquece, quantidade de movimento. Vai ser uma coisa mais idiota que eu vou dizer, mas ajuda. Move. N vezes. Então, a quantidade de movimento, ela é produto da massa pela velocidade do corpo. É uma grandeza vetorial. Atenção, quantidade de movimento é grandeza vetorial. Isso aqui é importante nas colisões. Tá? Então, ele diz assim, o módulo da quantidade de movimento linear da esfera quando ela atinge o solo. Então, eu quero saber quanto vale a quantidade de movimento do corpo quando esse cara atinge o solo. Então, eu quero a velocidade aonde? A velocidade do solo. Tá? Porque à medida que esse cara cai, a massa não muda. A única coisa que muda é o quê? A velocidade.
Ele diz assim, uma esfera de massa m cai de uma altura h verticalmente partindo do repouso. Então, ele está me contando que uma esfera vai ser abandonada a partir de uma velocidade inicial igual a zero. E esse cara vai cair, 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 cair. E aí, à medida que ele cai, o que acontece? À medida que ele cai, ele está sujeito à ação de uma força, que é a força-peso. E essa força faz o quê? Essa força vai provocar uma variação no módulo da velocidade e vai fazer com que essa velocidade aumente. Tá? Bom, o que eu preciso para resolver essa questão? Saber quanto vale a velocidade do corpo no solo. Se ele vai cair sujeito à ação de uma força, ele está em um movimento de queda livre, chamado MQL. E o MQL é um caso de MRV. E como ele é um caso de MRV, como é que eu acho a velocidade do MRV? Aí eu vou escrever todas as possibilidades. Aí eu sei que existe uma fórmula que diz que a aceleração é a variação da velocidade sobre e variação é a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo. Tá? Isso é uma fórmula que a gente conhece. Como eu quero saber a velocidade final, eu vou isolar esse tempo que está dividido, passa multiplicando, então vai ficar assim, a aceleração vezes tempo. Esta velocidade aqui que está subtraindo vai passar aqui somando. VO. Então, este cara aqui vai ser a minha velocidade final. Pronto. Vamos lá. Quebra minha velocidade inicial. Vale zero. Quem é a minha aceleração? A aceleração é a gravidade. Tá? Vezes t. Então, a minha velocidade final vai ser a aceleração vezes t. A minha velocidade final vai ser g vezes t. Tranquilo? Ok? Sim, senhor. Aham. Se a gente substituir ali, vai ter mgt. Tem essa resposta mgt? Tem. Tem. Acabou a questão. Sim. Porque ele só queria saber o quê? Ele só queria saber a quantidade de movimento. Tá? Outras formas de obter essa velocidade seria usar a equação de Lorentz. V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado igual a 2gh. Essa aqui seria uma outra forma, só que a velocidade aqui estaria ao quadrado. Pode ver que ele coloca ali para vocês. Tá? Essas expressões. Tranquilo, gurias? Dúvida? Não esqueça que quantidade de movimento é a grandeza V história. Tá? História aqui é ruim. De vez em quando faz umas questões assim bem legais. Essa aqui eu acho que eu já fiz com vocês. Esta aqui já. Esta aqui não. Leiam rapidinho, por favor. Enquanto vocês leem, então. Deu, senhor. Pode ir. Olha ali. Na figura abaixo está representada a trajetória de um projétil lançado dentro de um campo gravitacional. O cara falou em campo gravitacional, força-peso, aceleração da gravidade. Como a inclinação, sempre aquela história da inclinação, decomposição vetorial. Tá? Em relação ao Sol, a velocidade de lançamento é VO igual a VOx mais VOY, onde VOx e VOY são, respectivamente, os componentes horizontal e vertical. Muito bem. A citada alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas abaixo, na ordem que elas aparecem. Beleza. Considerando que a energia potencial gravitacional é igual a zero no solo, então vamos parar um segundo só, já que ele falou, vamos aproveitar e vamos lembrar desse cara. O cara falou na prova dessa tal de energia potencial gravitacional. O que eu acho esse cara mesmo? É o produto da massa pela gravidade pela altura. O que significa isso? Que quando um corpo está afastado, tá, do solo a uma altura h,
ele é possuidor de uma energia armazenada chamada energia potencial gravitacional. Isso aqui é uma energia armazenada, ou seja, é como se fosse um combustível. Você chega num carro, num posto de gasolina e diz assim, ó, enche o tanque. No momento que você encheu o tanque, o que você está fazendo? Você está armazenando energia. Nesse caso, seria uma energia química, tá? Que vai ser transformada em energia cinética em função do funcionamento do motor. Tá? Então, aqui a coisa é mais ou menos assim. Se eu pego um corpo de massa E, tiro da posição A, que é no solo, e levo para uma posição B, que é a uma altura H, eu simplesmente estou dando energia para esse corpo e ele está armazenando, olha o termo que eu estou usando, ele está armazenando essa energia que eu estou dando na forma de energia potencial gravitacional. Ou seja, quanto maior for a altura desse cara, maior será a energia potencial armazenada. Se eu abandonar esse cara, o que ele faz? Tchup, ele diminui a altura. À medida que ele diminui a altura, é como se estivesse gastando essa energia, logo a sua energia potencial vai diminuir. Recordamos essa energia potencial. Maravilha. Desprezando a resistência do ar, a energia cinética e potencial do projétil no ponto mais. Olha só que caras fantásticos. Eles querem saber a energia potencial e a energia cinética neste ponto mais alto da trajetória. Vamos lá. Nesse ponto mais alto da trajetória, este cara aqui está parado, desculpa, ele está afastado ou não do solo? Ele está afastado do solo. Então, ele tem uma energia potencial gravitacional. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Sim, senhor. Aham. A pergunta 2. Neste ponto mais alto da trajetória, ele tem velocidade ou não? Não. Zero. Se ele tivesse a velocidade zero, ele não ia ficar parado ali. Ele está parado aqui ou ele está avançando horizontalmente? Não, ele está avançando. Se ele está avançando, ele tem uma velocidade horizontal. Tem uma velocidade horizontal. Então, se ele tem uma velocidade horizontal, a energia cinética dele ali é zero? Não, não é. Ele tem energia cinética porque ele tem movimento. E o movimento dele refere-se à sua velocidade horizontal. Entende isso ou não? Então, Tá. ele tem lá em cima tanto energia potencial quanto energia cinética. Tá? Bom, aí o que a gente tem que fazer para resolver essa questão? A gente tem que usar o chamado princípio da conservação de energia. Então, a gente vai analisar o movimento na vertical, tá? E vai analisar o movimento na horizontal. Na vertical, o que acontece com ele? Ele sai de uma velocidade. Ele sobe, até atingir uma velocidade zero. Mas quem é a velocidade que é zero? A sua velocidade vertical. Porque esse cara está fazendo as duas coisas. Está subindo e avançando. Ele está realizando esses dois movimentos. Ele está subindo e avançando. Então, verticalmente, a velocidade inicial dele é V. E quando ele atinge lá a altura máxima, a velocidade vertical dele é zero. Tá? Então, o que vai acontecer? A energia cinética dele aqui, vai se transformar em energia potencial. Então, a energia potencial dele
vai ser rigorosamente igual à energia cinética vertical dele. Porque a altura é uma questão vertical, não horizontal. Por isso que eu vou igualar a energia potencial dele com a energia cinética vertical. Dúvidas? Perguntas? Não, até aí tudo bem, senhor. Tá, eu vou escrever ali, ó, N, velocidade vertical dele, que é y, ao quadrado sobre 2. Esta vai ser a energia potencial dele lá em cima. Então, quando ele chegar aqui em cima, ele vai ter uma energia potencial equivalente à energia cinética vertical dele, lá embaixo. Além dessa energia potencial, ele vai ter uma energia cinética equivalente a quê? A massa vezes a velocidade horizontal dele. Pronto. Isso aqui, obviamente, ao quadrado. Pegaram a ideia? Tranquilo? Tá, entendi, senhor. Maravilha? Vamos lá. Acima. Esse aqui, a gente não fez ainda. Acho que não. Dei uma lida. Acho que essa tu chegou a fazer assim, senhor. Já? Aham. Bom, agora a gente entrou agora no outro mundo. Diz assim, o estudante movimenta um bloco homogêneo de massa M sobre uma superfície horizontal com uma força de modo F conforme apresenta aqui. Mostra ali uma dúvida X, Y, Z. Em X, o estudante empurra um bloco, em Y, o estudante puxa um bloco, em Z, o estudante empurra um. A força normal exercida pela superfície em relação ao peso do bloco é. Então, ele quer comparar a força normal e a força peso. Então, o que eu vou fazer? Estou lá na prova. O cara me falou em força normal. Meu Deus. Vamos chegar uma coisa aqui nessa forma. Eu sei que aqui eu tenho superfície. Se eu colocar um corpo sobre essa superfície, o que vai acontecer normalmente? Este corpo, por ter massa, ele vai sofrer uma força da Terra. Esta força que a Terra faz, nós denominamos de força gravitacional, ou mais conhecida como força. Então, no momento que a Terra começa a puxar este corpo, ó, o que ele vai fazer? Este corpo, microscopicamente, aqui, ó, vai deformar a superfície. Por que ele vai deformar a superfície? Porque, na verdade, ele vai comprimir a superfície. Ele vai exercer uma força de compressão. Então, em função da Terra puxar esse corpo contra a superfície, ele vai empurrar essa superfície para baixo. A gente chama isso como compressão. Aí vem um cara chamado Newton e diz que a toda ação corresponde a uma reação. O que significa isso? Se o corpo empurra a Terra, o que a Terra faz? Desculpa. Se o corpo empurra o solo, o que o solo faz? Empurra o corpo de volta. Então, se o corpo comprime o solo se revolta e comprime o corpo. Então, aqui vai ter uma reação à compressão. Então, isso aqui é uma reação. Isso aqui. Então,
toda vez que nós comprimirmos uma superfície, ela vai reagir e devolver essa força de compressão. Esta reação, ela é sempre perpendicular à superfície. Se essa reação, ela é sempre perpendicular à superfície, ela vai ser conhecida como normal. Então, normal significa perpendicular. Então, o que é força normal? É uma força de reação à compressão. Então, para que exista normal, é necessário que exista uma compressão. Tá? Muito bem. Lembrei isso? Então, vamos para a primeira possibilidade. O cara chega e diz para a gente, ó, que tem um corpo, tá? Que tem um corpo. Este corpo está apoiado sobre a superfície. Se ele está apoiado sobre a superfície, eu já sei que esse cara está comprimindo. Tá? Ele está comprimindo com uma força equivalente a quê? Me ajude. Ele está comprimindo a superfície com uma força equivalente a quê? Ao peso. Ao seu peso. Tá? Então, em função do peso, ó, ele vai comprimir a superfície e essa superfície vai responder com essa força. Isto é o que é padrão, ó, peso, normal e compressão. Mas observem que ele diz assim para vocês, atenção, neste momento, um jovem garoto vai fazer uma força inclinada. No momento que ele fizer uma força inclinada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o corpo, tá? Esse corpo aqui ó, vai ser empurrado, mas ao mesmo tempo ele vai ser comprimido. Então, esta força aqui, ó, tá? Ela vai gerar dois efeitos. Um efeito que é o movimento e um efeito que é a compressão. Vocês entendem isso ou não? Sim. Bom, se esta força vai gerar uma compressão, pergunto para vocês, ela vai aumentar a compressão ou diminuir a compressão? Vai aumentar. Vai aumentar. Se ela vai aumentar a compressão, ela vai mudar o peso da pessoa? O peso não. O peso não, então o peso permanece igual. Se ela vai aumentar a compressão, ela vai aumentar esta força aqui, vocês concordam? Sim. Se aumenta a compressão, quem que aumenta junto? Normal. A normal, porque a normal ela é numericamente igual à compressão. Então, se eu sei que a compressão está aumentando, eu sei que a normal está aumentando. Atenção, antes, a normal e o peso tinham a mesma intensidade. Quando eu fiz esta força aqui, o que aconteceu? O peso permaneceu o mesmo, mas a normal aumentou. Se a normal aumentou, a normal é o que nessa primeira situação? Maior que o peso. Enxergam isso? Sim, aham. Bom, agora vamos para a nossa segunda situação. Olha aí. Está aqui a nossa superfície. O nosso corpo está aqui. Ótimo. Tá? Em situação normal de pressão e temperatura, o que eu sei? Este cara vai ser puxado pela terra, vai comprimir a superfície e a superfície vai devolver a compressão. Tá? Então, quando ele simplesmente está na horizontal, quietinho na dele, o peso vai provocar uma força de compressão que vai reagir e vai atuar no corpo uma força chamada reação à compressão, que é normal. Neste caso, o peso e a normal terão a mesma intensidade. Isso eu sei.
Aí o cara diz assim, tá, mas se, quando ele diz mas se, o meu coração chega a bater ao contrário. Mas se eu fizer uma força assim, o que eu faço? Vai dizer, ó, no momento que eu fizer uma força assim, eu vou puxar esse corpo para a direita e ao mesmo tempo vou puxar esse corpo para cima. É isso que eu vou fazer. Quando eu fizer isso, tá? Pergunto para vocês. Se esta força, tá, estará puxando também, não é só também para cima, ela vai aumentar a compressão ou diminuir a compressão? Vai diminuir. Vai diminuir a compressão. Então, no momento que eu aplicar esta força aqui para cima, ó, ela começa a diminuir a compressão. O que significa diminuir a compressão? Eu vou estar mexendo na força normal, vou estar diminuindo a normal. Vocês entendem isso, não? Sim. Se eu estou diminuindo a normal, neste caso, começa a se tornar o quê? Não. Ok? Ok, aham. E aí, vamos para a última figura e já vamos riscar na própria figura. Aqui a gente tem o peso, aqui a gente tem a compressão e aqui a gente tem a normal. Tá? Se ninguém estiver incomodando, a gente vai dizer que, neste caso, a normal e o peso terão a mesma intensidade. Mas, de repente, não mais que de repente, vem um cara e começa a empurrar esse corpo na horizontal. Se esse cara está empurrando o corpo na horizontal, ele está fazendo alguma força na vertical? Não. Hã? Não. Se ele não está fazendo força na vertical, ele está mexendo na compressão? Não. Não. Se ele não está mexendo na compressão, ele está mexendo ao normal? Não. Não. Então, a normal se torna o quê? Igual. Igual peso. O que ele pergunta? A força normal exercida sobre a superfície é igual ao peso do bloco. Em que situação? Só um exemplo. Ó, aqui, ó, quando a força vem para baixo, ele está aumentando a compressão. Quando a força vai para cima, ele está diminuindo a compressão. Então, aqui ele está aumentando a normal, aqui ele está diminuindo a normal, e aqui ele não está mexendo a normal. Então, esse único caso. Perguntas? Vamos lá. Pode fazer. Entenderam? Ficou claro para vocês? Ficou difícil? Ficou complicado? Achei tranquilo até. Beleza. Posso detonar isso aqui, então? Sim, aham. Foi? Agora, vamos para a próxima pergunta, que é em função dessa figura ali, porque ele disse, ó, as questões 6 e 7 vão depender desse cara aí. Leiam. Posso. Tranquilo, você pode ir. Vamos lá agora. Olha só o que eu tenho que entender aqui. Esse cara está falando que aqui, ó, eu tenho uma trajetória, aqui eu tenho um bloco, tá? Aí eu vou dizer assim, ó, se eu aplicar sobre esse corpo uma força e ele deslocar, o que vai acontecer? Se eu aplicar sobre esse cara aqui uma força, imagine só uma situação bem clássica. Esse cara estava em repouso. Tá? Repouso. Aí eu vou aplicar uma força, e essa força eu estou dizendo, estou perguntando, estou afirmando, ela é resultante e ela é diferente de zero. Se eu disser para vocês, gurias, que essa força resultante é diferente de zero, você já sai gritando, vai ter variação de velocidade. Ou seja, a velocidade vai variando no tempo, vai surgir uma aceleração. Então, significa dizer que este corpo não permanecerá mais em repouso, tá? Este corpo
vai, opa, este corpo vai entrar em movimento, vai apresentar aqui uma rapidez, tá? De formas que a velocidade nesse instante que eu vou chamar de inicial e a velocidade nesse instante que eu vou chamar de final são diferentes. O que significa dizer que ele variou a velocidade. Muito bem. Nós sabemos que nesta posição eu poderia calcular a chamada energia cinética, que é o produto da massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Que nesse ponto aqui eu poderia calcular uma coisa chamada aqui energia cinética, que é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Se a velocidade inicial e a velocidade final são coisas diferentes, significa dizer que a energia cinética inicial e a energia cinética final são diferentes. O que significa dizer que a energia dele no estado 1 e a energia dele no estado 2 são diferentes. Significa que esta força aqui, ó, provocou variação de energia. Quando uma força provoca a variação de energia, significa dizer que ela está transferindo energia para o corpo. Tá? E quando uma força transfere energia para o corpo, a gente diz, ó, esta força realizou um trabalho. Então, se a força provocou variação de energia, a força provocou um trabalho. Ponto. Então, observe que essa palavra que eu estou falando, trabalho. Então, quando uma força provocar variação, ela provoca trabalho. Esse trabalho, tá, vai ser calculado por essa equação. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Eu estou indo direto na chamada equação geral do trabalho. Tá? Quem é cosseno? Cosseno é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tá? Esse é o tal do ângulo. Então, ele está me contando a seguinte historinha. Se este ângulo aqui for 0 graus, esse cosseno vale 1. Se este ângulo aqui for 90 graus, este cosseno vale 0. Ou seja, quando a força for perpendicular ao deslocamento, 90 graus, não existe trabalho. Tá? Então, a força só realiza trabalho se ela for diferente de 90 graus em relação ao deslocamento. Tá? 90 ou 270, dependendo da questão, mas não muda nada. 270 é zero igual. Tá? Então, esta força vai realizar trabalho quando ela provocar um deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento não for de 90 graus. É isso que diz a equação. Tá? Tranquilo? Beleza? Sim. Uhum. Então, agora a gente vai olhar para a questão. Isso aí já passou na minha cabeça na hora da prova. Eu vou analisar a questão. O que ela está me dizendo? Situação 1. Ele está me contando que aqui tem uma trajetória, que aqui eu tenho um. Sobre esse corpo aparece uma força assim. E esta força vai provocar o deslocamento. Porque, na verdade, o corpo está sendo empurrado. Se o corpo está sendo empurrado, ele vai deslocar. Certo? Se vocês olharem durante 30 segundos, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que a força e o deslocamento são questões. A direção da força. Isso aqui. A força
e o deslocamento, elas formam um ângulo. Viu? Bom, na hora de calcular esse trabalho, eu teria que fazer assim. Trabalho igual força vezes deslocamento vezes o cosseno. Assim, que no caso eles chamam de. Tá? Questão, afirmação 2. Na afirmação 2, só estou montando primeiro para a gente discutir em seguida as alternativas. Tá? Na afirmação 2, eles estão dizendo ali que eu tenho um corpo que vai estar sujeito à ação de uma força assim, que provoca um deslocamento. E ela vai realizar um trabalho que vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. Muito bem. E na terceira figura, essa aqui, ele está me dizendo que esta força aqui vai provocar um deslocamento. Aonde vai existir um trabalho que vai ser igual ao produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Vamos lá. Vocês concordam que nesta figura Z aqui, a força e o deslocamento formam um ângulo de 0 graus? Duas retas paralelas ou formam 180 ou formam 0. Se elas tiverem mesmo sentido, 0. Se elas tiverem sentido, formam o mesmo sentido, 0 graus. Se elas tiverem sentidos opostos, 180 graus. Tá? E cosseno de 0 graus vale 1. Então, esse trabalho fica igual a força vezes o deslocamento. Quando isto acontece aqui, a gente chama esse trabalho de massa. Então, se eu olhar as três situações, eu vou dizer que aqui, este ângulo não é 0, então o trabalho não é máximo. Este ângulo aqui não é 0, então o trabalho não é máximo. Então o trabalho só será máximo. Esse será máximo. Tá? O trabalho realizado pelo estudante para mover o bloco nas situações apresentadas será. O Z tem que ser maior que todos, né? O bloco Z tem que ser o maior, realizar o maior trabalho que todos. Então, Letra B para mim. letra Eu marcaria a B. letra B. Tá. Patrícia, Patrícia. Patrícia saiu, senhor. Só tá eu e tu. Saiu? Só nós dois? Tranquilo? Sim. É letra B? Sim, não tem, não tem que dizer, né? Então, o trabalho realizado pelo estudante para mover o bloco nas situações representadas por uma distância D é tal que o maior trabalho que tem é esse. E como esse ângulo e esse ângulo são iguais, eles acabam tendo a relação de complementar, né? Assim, a mesma componente aqui e a mesma componente aqui. Fica quase fácil de resolver questões da prova da URGS. Tá? Mas observa aqui alguns detalhes assim, mortais. Que tem esse. Tá falhando o teu microfone, senhor. Opa, melhorou? Agora sim, aham. Beleza?
Então, o que tem que cuidar desse negócio aí? Fazer as chamadas decomposições vetoriais. Tá? Muito cuidado, não dá para esquecer desses detalhes, ele é importante. Agora, se ele perguntasse assim, por exemplo, qual é o trabalho realizado pela força-peso nos 3 casos? Força-peso é a massa do corpo, né? Qual é o trabalho realizado pela força-peso nos 3 casos? Vamos lá, olha só. Se o cara falar assim, trabalho realizado pela força-peso, tá? Sim, X maior, né? Olha só o que dá. Olha aqui. Se ele fala trabalho realizado pela força-peso, concorda que o peso é uma força vertical? Sim. Uhum. Tá? E esse cara aqui seria o tranquilo? Qual é o ângulo formado por eles? 90. 90. Trabalho igual a quem? Força de deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Quanto é 40 cosseno de 90 graus? Hum? Ali, zero. É. Então, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado por esta força vale zero. Então, o peso não realiza o trabalho. Cuidado, cuidado. Então, por exemplo, assim, tem que tomar cuidado. Eles gostam de perguntas sobre o trabalho realizado pela força-peso. Isso é clássico na prova da UFRGS. E aí, o que tu tem que te lembrar que é importantíssimo. Está aqui o solo, tá? Tá aqui o corpo. Se uma força puxar esse cara para cima, tá? Escuta bem o que eu vou dizer. Se uma força puxar esse cara para cima com velocidade constante, a força resultante vai valer quanto? Por exemplo, eu sei que todo corpo no planeta Terra que tem massa, ele tem peso. Peso. Se a força resultante é zero, eu estou dizendo para ti, ó, a força F e a força peso têm a mesma intensidade. Quando eu pego esse cara e levo ele para cima, observa, você vai ter um trabalho realizado pela força F e um trabalho realizado pela força peso. Tu concorda que a F ela é motora e o peso nesse caso ele é resistente? Porque no caso assim, o peso está atrapalhando eu levar o corpo. O peso está dificultando eu elevar esse corpo. Então, o peso está fazendo o papel de uma força resistente. Então, se eu olhar ali, ó, o ângulo formado pelo deslocamento e pela força F é 0 graus. O ângulo formado pelo deslocamento e a força peso é 180 graus. Tá? Então, se a gente entrar na equação, trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno de zero.
Trabalho igual. Força vezes deslocamento. Vezes cosseno de 180. Este cara aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 1. E este cara aqui vai dar menos 1. Então, este primeiro trabalho aqui, ó, vai ser igual a força vezes deslocamento. E ele vai ser positivo. Esse cara aqui, ó, vai ser um trabalho força vezes deslocamento e ele vai ser negativo. Então, quando a força for a favor do deslocamento, ela realiza um trabalho positivo. Quando a força for contrária ao deslocamento, ela realiza um trabalho negativo. Tá? Neste caso, tu vai ter um trabalho motor e um trabalho resistente. Tá? O trabalho motor vai ser positivo, o trabalho resistente vai ser negativo. E como a força de deslocamento na subida da força F e da força peso tendo a mesma intensidade, os produtos força vezes deslocamento serão iguais. Por quê? F é igual a P. Ó. Então, aqui ó, eu teria F e aqui eu teria P. Então, esse trabalho e esse seriam iguais, porque F vezes só que um é positivo e outro é negativo. Então, os módulos do trabalho motor e o módulo do trabalho resistente são iguais. Quando a gente somar esses dois caras, a gente vai ter zero resposta. Então, quando a força resultante for zero, o trabalho resultante é zero. Mas nós temos trabalho, tanto motor quanto resistente. Tá? Neste caso, o negativo significa o quê? Que nós temos uma energia armazenada. Tá? Então, quando eu pegar um corpo e elevar a uma altura, este corpo vai armazenar energia. Aí tu lembra, armazenar na forma de quê? E a resposta é na forma de energia potencial gravitacional. Então, o que que significa tudo o que eu disse para ti? E se o cara me perguntar numa prova o trabalho realizado pela força peso, eu vou responder que o trabalho realizado pela força peso será igual à variação da energia potencial gravitacional. Então, para que exista trabalho de peso, eu tenho que enxergar variação na potencial gravitacional. E como gravitacional é mgh, para que exista a variação na energia potencial gravitacional, é necessário uma variação de altura. Então, neste caso aqui, ó, o corpo não varia a altura. Se ele não varia a altura, ele não varia potencial. Se ele não varia a potencial, ele não faz trabalho. O peso só realiza trabalho quando varia a energia. Esse entendeu? Eu vou tirar um pouco de passagem. E vou elevar ele até uma altura H. Tem trabalho da força e peso? Mas sim. Por quê? Porque mudou de altura. E o trabalho da força e peso, nesse caso, vai ser mgh. Tá? Então, o peso realiza o trabalho quando o corpo mudar a sua altura. É assim que eu vou enxergar a realização do trabalho. Tá? Então, não esquece isto e não esquece essa equação. Trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? E o ângulo é o ângulo entre força e deslocamento. Neste caso aqui, para resolver essa questão, eu preciso deste ângulo. Tá? Para resolver essa questão, eu preciso deste ângulo. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, senhor. Well, aqui, ó, nós chegamos numa possibilidade de questão, tá? Que é uma questão que eles gostam de perguntar, que é uma questão que envolve o conceito de
potência. Tá? Nunca esquece, potência é a rapidez para se realizar um trabalho. Trabalho, joule, tempo, segundo, joule de segundo, watt. Tá? Muito bem. Agora, atenção. Se a força for constante, olha só o que a gente pode dizer. Potência é igual. Trabalho. Trabalho é força de deslocamento vezes o cosseno do ângulo dividido por. Se a força for paralela ao deslocamento, este ângulo aqui vale 1,1. Tá? Então, a expressão seria força vezes deslocamento sobre tempo. Se tu olhar assim com todo carinho, vai enxergar aqui, ó, essa expressão aqui. Distância sobre tempo. O que é distância sobre tempo? É velocidade? Velocidade média. Lugar. Distância sobre tempo é sempre velocidade média. Então, a potência pode ser calculada como sendo o produto da força vezes a velocidade média. Isso aqui resolve muitas questões. Aqui só seria uma questão de substituir, tá, os elementos, nada mais do que de conversão de unidades. Que eu só trouxe esse conceito aqui para enxergar o seguinte, que é importante. Ver se tu consegue visualizar. Este cara aqui, tá, que é o cavalo, ele vai fazer com que esse corpo suba. E esse corpo, ao subir, tá, ele vai subir uma altura. Então, é muito comum na prova que eles deem isso aqui, a massa, a altura e a gravidade. E perguntem a potência que está sendo desenvolvida. Então, qual é a resposta? Potência seria o trabalho sobre o tempo. Mas trabalho de quem? Neste caso, quando o corpo sobe, ele varia a altura. Então, seria o trabalho da força-peso. Principalmente se ele disser que esse cara aqui está subindo com uma velocidade constante. É assim que eles falam. Então, o trabalho da força-peso seria o quê? mgh dividido. Aí pega a massa, pega a gravidade, pega a altura, pega o tempo e resolve a questão. Isso é muito comum de aparecer na prova da URGS. Não esquece disso. Faz tempo que não cai potência. Está na hora de eles perguntarem alguma coisa sobre potência. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Tá ok, senhor. Então, vou dar uma passada de olho. É muito difícil. Eu. Bom, e está dizendo assim, em um plano inclinado de 5 metros de comprimento, tá, com uma rampa para arrastar uma caixa de 120 quilos para dentro de um caminhão a uma altura de 1,5 metros, não representa o tipo baixo. Considerando que a força de atrito cinético entre a caixa e a rampa seja de 564 newtons, o trabalho mínimo necessário para arrastar a caixa para dentro do caminhão seria. Quando o cara fala em trabalho mínimo necessário, é só para vencer o atrito. Essa é a ideia.
Muito bem. Eu tenho um bloco que eu quero arrastar. Você pode ver. O microfone, por tá Melhorou falhando. agora ou não? Melhorou? Agora sim. Aham. Agora sim. Tá. Se eu consigo. Chatinho aqui. Vamos tirar ele, né? Senão que a gente tira ele. Esse cara para uma outra coisa. Quando ele já consegue, a gente pega uma rola. Assim, então, aqui. Esse. O que a gente quer? Fazer com que esse cara percorra isso aqui. Tá? E suba isso aqui. Certo? Em função, obviamente, de uma força. A gente vai fazer uma força para que isso aconteça. Beleza? Para poder levar esse cara aqui, ó, eu tenho que vencer uma força que está se opondo a um movimento que esses caras chamaram de força de atrito, que vale 564 newtons. Eu vou ter que andar quanto? Eu vou ter que andar 5 metros. Para subir uma altura de 1,5 metros. A pergunta é, qual é o trabalho necessário? E agora, José? Tem que enxergar. Vai ter que fazer uma força maior do que o do atrito, né? Vamos lá. Então, a gente já sabe que tem um trabalho realizado pela força de atrito, certo? Como é que eu calculo o trabalho realizado pela força de atrito? Produto da força pelo deslocamento. Força vezes deslocamento, concorda? Sim. Uhum. O trabalho realizado pela força de atrito seria igual a quem? 564 vezes 5. Trabalho realizado pela força de atrito seria igual. Vou chamar os nossos universitários ali para fazer esse cálculo. Calculadora. Eu posso fazer isso no quadro. Calculadora na veia. 564. 5. Fechou? 2.820. Observe que, como o atrito e o deslocamento têm sentidos opostos, esse trabalho é negativo. Tá? Bom, esse é o trabalho da força de atrito. Então, esta força aqui, ó, tem que fazer um trabalho equivalente a esse atrito. Beleza. Mas observe, esta força só vence o atrito? Se o movimento fosse só na horizontal e eu tivesse que deslocar esse corpo, tá? Com uma força só para vencer o atrito, o trabalho realizado por esta força teria a mesma intensidade do trabalho realizado pelo atrito. Beleza.
resolveria a questão e marcaria essa alternativa. Tá? Mas o problema é que, além de vencer o atrito, o que eu ainda tenho que fazer? Tem que subir. Elevar esse corpo. Então, eu ainda tenho aqui uma variação de energia, o que é potencial gravitacional. Então, eu tenho que vencer o atrito e variar a energia potencial gravitacional. Como é que se calcula a energia potencial gravitacional? M, G, H. Então, eu faria a energia potencial igual a quem? A massa do cara, que seria 120, gravidade 10, e ainda subir uma rampa de 1,5. Então, teria que 120 vezes 10 vezes 1,5 mais 1.800. Tá? 1.800. Então, eu teria que fazer um trabalho equivalente a quanto? Estou esperando. Teria que fazer a soma disso aí, né? Certo essa soma? Dois mil oitocentos e vinte. Acho que é essa. Por que não deu? Hã? Por que não deu? Não, tu vai ter que fazer a potencial e a do atrito, né? Ah, e daí? Daria os 4.000 ali, não? Os 4.000 e... 584. Não? Não sei. Agora eu quero que tu disputa comigo. Você dá uma manha. Olha só. Antes de fazer, tá? Olha só aqui. Fantástico. Está dizendo que... Você vai dizer assim, eu não acredito que eu vou fazer assim. Olha só. Está aqui o bloco. Eu disse que eu tenho que eu tenho que fazer esse cara subir. Certo? Ele disse que vai existir uma força. Ó, considerando a força de atrito cinético entre a caixa e a rampa, seja de 560. E ela vai deslocar quanto? Ó, plano inclinado tem 5 metros. 5. Se a gente só olhar para esta força aqui de
E para esse deslocamento, a gente calcularia o trabalho por cento. 564 vezes 5. Isso vai dar 2.820, ok? Sim. Uhum. Tem que ser maior do que... Lembra que eu te disse todo tempo, ó, tem que ser maior. Uhum. É, A Senão... URGS, a URGS, ela entrega as coisas para vocês de uma forma tão assim, ó, tão tranquila que é fantástico. É fantástico. Então, são detalhezinhos assim que a gente tem que se... Mas, calma, como é que eu posso errar numa questão na prova? Claro que existem outras nuances aqui que a gente pode entrar e fazer o cálculo para chegar nesses valores. Mas é só para te mostrar assim que às vezes, num olhar rápido, a gente resolve a questão. Vou ver se eu acho uma rápida. Depois eu vou voltar e fazer em detalhes contigo aqui. Mas eu só queria que tu enxergasse isso. Isso aqui depois eu trabalho contigo também. Essa aqui. Dá uma olhada rapidinho, porque a nossa obra está explodindo. Vou se tu enxerga rápido. Tá. Uhum. Observa que ele está dizendo que esse cara vai descer a rampa, sabe? Uhum. E ele pergunta para ti o quê? O trabalho realizado por quê? O atrito, força-peso e o atrito. Força, peso e atrito. Então, tá dizendo, ó, eu quero saber qual é o trabalho sobre o corpo, qualquer corpo, realizado pela força peso, e é realizado pela força de atrito. Uhum. Aí o cara olha para essas duas coisas e diz, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Agora, atenção, aqui ó, tem um termo que ele usa que é super importante, que é a velocidade V. Constante. Se a velocidade é constante, a força resultante é quanto? Zero. Aí o trabalho motor e o trabalho resistente são o quê? Iguais. Iguais. Então, trabalho da força-peso e o trabalho da força de atrito tem que ser o quê? Iguais. Iguais. Você entendeu? Esses dois trabalhos têm que ter a mesma intensidade. Bom, então eu olho ali, ó, só um pouquinho. Esse cara aqui, ó, vai fazer um trabalho. Aqui eu vou ter que compor o peso em duas forças, que puxa, chama Px e Py. Então, o peso vai fazer um trabalho a favor do deslocamento, positivo. Uhum. O atrito vai fazer um trabalho contra o deslocamento. O trabalho dele vai ser Negativo. negativo. Então, um vai ser positivo, o outro vai ser Negativo. negativo. Então, ele quer o trabalho do peso e o trabalho do atrito. Então, peso no negativo. Isso fica fora. Ok? Uhum. Eu sei que o trabalho do peso e do atrito tem que ser igual. Ó, não é igual. Não é igual. Não é igual. Letra B. Uhum. Entendeu o que eu quero dizer? Então, tem alguns caminhos que a gente consegue encurtar a solução só olhando para alguns detalhes, sem fazer assim, ó, cálculos mirabolantes. Né? Mas com aquela questão anterior, mas eu não consegui tirar a resposta, não consigo tirar, meu Deus do céu, não sei como. Calma, lê a questão, olha o Uhum. detalhezinho que ele te deu. Tá? Aí na próxima aula eu mostro algumas coisas mais criativas. Tá bem, senhor. Vanessa, foi um prazer ter estado, mesmo Tá triste com a derrota do Brasil. tá bom, senhor. Boa noite. Tá, Obrigada, ok. Paulo. Tchau, tchau. Até mais.